Nós começamos a cada domingo de mês a ter um culto dos jovens ao Senhor, e esse é o nosso primeiro. E estou muito feliz por tudo que já vi, muito feliz por ver Deus trabalhando nesses jovens que nós estamos caminhando junto, de uma forma ou de outra. Deus está ministrando na vida deles. É muita alegria, muito bom. Eu hoje vou pregar, é a primeira vez que eu prego aqui, então estou meio nervoso. Por favor, orem por mim, vamos fazer uma oração antes de iniciar. Pai, Tu me colocaste aqui, Senhor, não pelas minhas capacidades, mas pela Tua graça. Então, sou dependente, Senhor, de Ti, do Teu Espírito, da Tua Palavra, para fazer a Tua vontade, Senhor. Que o Teu Espírito me guie nas Escrituras, a palavra que eu disser, e guie também as palavras aos corações dos que estão ouvindo, Senhor. Todos somos dependentes de Ti, ó Deus. Faça a Tua obra em nosso meio. Tenha misericórdia de mim. E o que sair da minha boca, que não vem de Ti, Senhor, anula elas no coração deles. Mas as palavras que forem Tuas, somente as Tuas, sejam plantadas numa boa terra, que são os Teus filhos que aqui estão, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Vamos abrir na carta de Paulo aos Gálatas, no primeiro capítulo. Sinceramente, eu me sinto muito confortável aqui. A partir do verso 6 até o 12, Paulo diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daqueles que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Mas há alguns que entre vós inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém? No verso 6, Paulo já inicia muito surpreendido, não acreditando que os Gálatas recebessem, depois de receber o evangelho da graça de Deus, de que seriam salvos pela graça de Cristo, pela graça de Deus e a morte e a ressurreição de Cristo. Depois disso se entregasse a outro evangelho, a outra doutrina. E ele já inicia esse texto não acreditando, surpreendido. Como assim? Como vocês podem tão depressa largar o evangelho de Jesus e já estão para o outro caminho, outro evangelho? Depois de tanto tempo ensinando, surpreende a qualquer um que ensina. Mas ele inicia o verso 7 falando: no qual não há outro.
Não há outro evangelho. Hoje, como é o culto dos jovens ao Senhor, o que nós também temos, as mensagens em nossa célula, não é outra mensagem. Só há um evangelho. Não há um evangelho para os jovens e outros para os adultos. Não há para crianças e para mulheres. Há apenas um evangelho. O evangelho de Jesus Cristo. E Paulo já chama a atenção dos Gálatas, dizendo: mas há alguns que vos inquietam, para despertar a atenção deles, já para identificar quem são esses que estão inquietando a igreja de Cristo na Galácia. E esses que vos inquietam querem transtornar o evangelho de Cristo, querem mudar, querem transformar, corromper o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós os apóstolos, Paulo se coloca até ele na mesma linha. Nós, os apóstolos, Paulo, Pedro, João, os pastores, Timóteo, Apolo, Tiago, Tito, Orlando, Luiz, e etc. Se qualquer um desses pregar outro evangelho, seja anátema, seja maldito, seja destruído. É uma linguagem forte, mas é para a gente entender a seriedade que é o evangelho de Deus. Não é algo para nós estarmos brincando. E aqui estamos sendo mensageiros de Deus para trazer mensagem de paz e reconciliação. Não é para brincar com almas e usar o evangelho para extorquir pessoas, para se aproveitar para construir reinos próprios. O reino é de Cristo. O reino é de Cristo. E ele chega a falar, se mesmo um anjo descer do céu, um anjo descer do céu e vos pregar outro evangelho, além desse que já tem recebido, seja anátema. Até mesmo o anjo seja destruído. Porque não há outro. A convicção, a certeza dentro de si, não há outro. Não há outra maneira de sermos salvos, se não for pela graça de Deus. Não há outra maneira de agradarmos a Deus, se não for pelo único caminho vivo, que é Cristo Jesus. Se você é desses que tem visões de anjos, de revelações, muito cuidado para ver se essas revelações batem com a palavra de Deus. Porque se não bater, seja destruído esse anjo, seja destruída essa revelação. E cuidado no caminho que você vai. Não há outro caminho, somente um evangelho. Aí eu te pergunto, você conhece o evangelho da graça de Deus? Quando eu pergunto se você conhece, não é de ouvir falar o que os pastores pregam, ou que o líder do jovem prega, ou que você ouve na internet. Não que não seja bom, alguns, a gente tem que ser seletivo, na verdade hoje, principalmente com a internet. Não que não seja bom o que aprendemos com eles, alguns esclarecimentos que nos traz, mas você conhece o evangelho, um relacionamento com a palavra de Deus? Um relacionamento para leitura, meditação na palavra de Deus, um estudo profundo de textos das Escrituras? Porque os Gálatas tiveram o melhor professor na sua época. Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento, era o melhor professor na sua época. E mesmo assim os Gálatas estavam se desviando, se perdendo. Então, tanto eu quanto vocês, temos que estar bem fundamentados nas Escrituras Sagradas. Temos que ser como a igreja Bereia, tudo que vim pregar, vamos conferir na palavra, ver se isso bate. Sabe, vamos
de que você está falando, vamos ver se o que você está falando não está tirando um texto fora do contexto para propagar a tua ideia, o que você está pensando. Então hoje nós temos as Escrituras na mão. Hoje nós temos que ter esse relacionamento particular, um tempo de qualidade com Deus. Jesus mesmo falou, quando for orares, entra no seu quarto em secreto. Entra no quarto em secreto também para orar a palavra, para ler a palavra, só você e ela, nada de fora influenciando. Separa um tempo de qualidade para Deus. Hoje nós vivemos aqui numa vida tão corrida. E às vezes temos tempo nem para a família, nem para nada. Chegamos no domingo, chegamos do domingo à noite, colocamos a Bíblia no canto e pegamos só no outro domingo antes do culto. Não faça isso. Não faça isso. Outro dia eu vi um vídeo de uma igreja de uns jovens na China, quando receberam as suas primeiras Bíblias. Era lindo, a alegria deles, beijavam, acariciavam o livro sagrado, porque nunca tiveram a palavra de Deus. Uma que tinham, repartiam as folhas, rasgavam as folhas e passavam de membro a membro para ler. E quando eles receberam essa Bíblia foi uma alegria tremenda. Nós temos tantas Bíblias em nossas casas, nos nossos aparelhos celulares, iPads. Cuidado, não deixe isso de lado. Essa palavra é viva. Essa palavra é viva. Como a Lohama iniciou aqui o culto, quando Jesus perguntou, vocês quem dizem que eu sou? Pedro falou, tu és o Cristo. Sabe, em outra circunstância, Pedro falou, só tu tens palavras de vida eterna. Se você quer a eternidade, aqui está. Mas se você está querendo viver somente nesse reino temporário, tem um mundo. Ou você toma a forma do reino de Deus, ou do reino do mundo. Eu conheci a Cristo. Ele se revelou a mim, na verdade. Já tinha 29 anos. A maior parte da minha vida vivi conforme o mundo. Mas, graças a Deus, a sua graça me alcançou. E a cada dia estou sendo transformado. Cada dia, graças a Deus, a palavra dele, estou sendo transformado. E não é fácil. Não é fácil, a gente teve um costume de tanto tempo viver de uma certa forma, no qual isso é natural e prazeroso para a carne, negar a si mesmo para obedecer a palavra de Deus. Não é fácil no começo, mas depois que você faz isso e vê os frutos, isso é maravilhoso. Não tem igual. Então nós devemos estar fundamentados na palavra de Deus. É esta palavra que nos muda. É Deus que nos muda. Se não for conforme isso, este Evangelho de Cristo, se não for por ela que nós mudamos, o resto é só religião. É para agradar um ao outro. Mas quando buscamos agradar a Deus, é através da palavra dele. Não do que eu acho ou do que fulano acha, mas é o que ele escreveu e é do jeito que ele quer que eu viva. Paulo tem tanta convicção nisso, no qual o evangelho dele, que ele pregava, é o único caminho, que no verso 9 ele diz novamente, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema, seja amaldiçoado, seja destruído esse alguém. Porque persuado eu agora aos homens ou a Deus? A gente tem que analisar aquele que está pregando, a quem ele está querendo agradar? A homens ou a Deus? A quem ele está servindo? A homens, às vezes a si mesmo, ou a Deus?
Paulo diz, ou procura agradar a homens. Se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Deus. Não tem como você servir a Deus e agradar aos homens. Muitas vezes, na nossa vida, no nosso serviço a Deus, não agradaremos pessoas. E eu tenho consciência disso, que haverá muitas vezes do qual os jovens não vão gostar do que eu disser para eles. Isso aconteceu com Jesus, quando Jesus pregava aos seus discípulos em João 6, não só os discípulos, mas em Jerusalém toda. Ele diz, se alguém não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não faz parte de mim. E muitos dos discípulos naquele momento, uma pregação que surpreendeu a todos, muito forte, disseram, quem suporta essa palavra? E muitos deixaram. E os apóstolos chegaram, Jesus percebeu que os apóstolos também estavam incomodados e disse a eles, vocês também não querem ir? Esta é a única mensagem. Não tem como eu mudar. Vocês também querem ir? Vão. Aí Pedro disse, onde vamos? Deixamos tudo por causa de ti. Onde vamos, se só tu tem palavras de vida eterna? Depois daquele momento, foram poucos que ficaram com o Senhor. A multidão que seguiam ele, o deixaram. A multidão do que eram curados, que comeram dos pães multiplicados, que experimentou de milagres e de sermões maravilhosos, o deixaram. Somente os apóstolos ficaram. Isso aconteceu com Paulo também. No final da caminhada de Paulo, ele escreve a Timóteo dizendo que todos o deixaram. Somente Lucas, o médico amado, estava com ele. Muitos se desviaram para escolher a glória deste mundo. Então, se isso acontecer com os jovens, se um dia eles deixarem de frequentar a célula ou os cultos, isso não vai me surpreender. Mas eu espero em Deus que isso não aconteça. Espero em Deus, em nome de Jesus. E chega um momento no verso 11 que Paulo diz, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo não foi ensinado por homens, como pelos apóstolos, porque ele se converteu depois de Jesus já ter ressuscitado. Mas ele não foi ensinado por homens. Alguns estudiosos dizem que o próprio Jesus caminhou com Paulo durante 3 anos que ele estava na Arábia, numa teofania. A nós não é revelada a forma exata do qual Jesus o ensinou, mas ele diz, foi pela revelação de Jesus Cristo. Mas para nós não é assim. Nós somos ensinados por homens, como pelo próprio Paulo, João, Pedro, pastores, líderes, mestres, dos quais tem um conhecimento maior nas Escrituras para nos dar uma direção. E o Espírito Santo nos guia à verdade quando buscamos a verdade. Amém? Então, o Espírito Santo nos guia a cada dia a conhecer Jesus. E qualquer homem que nos ensinar, que seja fora dessas Escrituras, não siga esse caminho. Siga somente o caminho das Escrituras. E nós hoje não temos que pregar ou anunciar um evangelho revolucionário. O evangelho revolucionário é este. O evangelho que há mais de 2000 anos está revolucionando geração tras geração, salvando pessoas a cada geração. E é esse que revoluciona, porque o evangelho é o poder de Deus, não é sabedoria humana,
é o poder de Deus para a salvação de todo homem, todo aquele que crê. Então, esta é o nosso manual. Como a música que o Taylor escolheu, temos um manual a seguir. Está tudo escrito. Está tudo aqui. É lermos e obedecermos. Amém? Amém. Como hoje é uma pregação, o culto dos jovens, eu andei meditando um pouco nessa fase da vida nossa, né? Porque eu me considero jovem ainda, tá bom? Com vontade. A juventude, essa fase da vida de um jovem, é um momento de transição nossa. É uma transição, uma preparação de criança ao adulto, do inocente ao experiente, ao maduro. Então, nós não paramos nessa fase. Tanto os jovens, quanto a mim também, que me considero jovem já no próximo de velho. Velho não, meu sogro falou que velho é aqueles velhinhos que andam assim, mal pode se sustentar a si mesmo. Mas nós estamos no momento de preparação e temos que entender isso. Nós não vamos ficar nessa fase. Temos que buscar entender o que seremos quando for adulto. Esse é o momento de preparação. Eu acho interessante que a Bíblia, ela não dá muita ênfase nessa fase da vida, da juventude. Ao contrário, ela sempre nos impulsiona a crescermos. Sempre nos coloca como modelo a Cristo, a chegar à plenitude do varão perfeito. Sabe, sempre nos mostrando como ele viveu, como ele agiu, mostrando o seu amor, a sua misericórdia, a sua paz com os outros, o modo de tratar, o relacionamento que ele tratava com os outros. A cada dia crescermos mais e mais, a chegar a essa plenitude, igual o Filho de Deus, que é Jesus. E Deus nos deu o Espírito Santo para a cada dia caminharmos mais, a cada dia aprendermos e aplicar o que estamos aprendendo para crescermos em degrau de glória e em degrau de glória, como diz Paulo. Mas tem alguns na vida espiritual, tem algumas crianças que nem leite puro querem tomar para crescer. Aqui somos uma igreja do qual criança está abundando, né? E os pais sabem quanto criança gosta de leite e quanto isso vai crescendo elas. Mas infelizmente tem alguns aqui que nem o leite puro, que é a palavra de Deus, está se alimentando durante a semana. Não faça isso. Alimente-se. Todos nós passamos por fases na vida espiritual. A infantilidade, quando acabamos, a Bíblia usa esse termo, nascer de novo. Se nasceu de novo, nós somos um bebê. A Bíblia usa, Pedro fala, vós alimentai-vos do leite puro, que é a palavra de Deus. Alimentais para que cresceis. Mas se você não se alimenta da palavra de Deus, você nunca vai crescer. Talvez você diz, mas eu aceitei a Jesus. Eu vou na igreja às vezes, mas vive aprisionado em pecado. Fica sensível, se machucando com qualquer coisa. Se você posta uma foto ou um verso nas redes sociais, se a igreja não dá um like ou o pastor já fica chateado de bico. Como pode? Quem alimenta da palavra de Deus? Cresça. Está aqui o pão. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Alimenta-se dele. Mas também tem outros que
digamos que está na juventude espiritual, no qual já andou um pouquinho mais, está mais tempo na igreja, dá o dízimo, afinal, né, fala, sou abençoado, mudei de trabalho, estou ganhando mais, estou dando mais dízimo para ajudar a igreja, e se acomoda nisso. Não se acomode, busque mais, busque mais. Na verdade, essa juventude espiritual, esse meio termo, é uma das fases muito perigosas, porque em Apocalipse, na carta à igreja de Laodiceia, no capítulo 3, do 14 ao 16, eu vou ler aqui, a Bíblia diz: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, que é Jesus, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras. Ele conhece as obras de cada um de nós aqui. Cada um. E não é obra física, mas a motivação que nós temos de cada coisa que fazemos. De cada coisa. Ele conhece as nossas obras. Ele diz no verso 15: conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Não és nem criança, nem adulto. Quem deras fosse frio ou quente. Quem deras. Assim, porque és morno, mais ou menos, és morno, e não és nem frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Tu me faz mal. Na verdade, é o que diz aqui. Nós vomitamos quando algo nos faz mal, quando temos nojo de alguma coisa. E aquele que se acomoda numa vida morna, mais ou menos com Deus, você dá nojo ao Senhor. O Senhor vomita de sua boca. Sabe? Como dizes, verso 17: rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E Deus fala: e não sabes que espiritualmente és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Esse aqui é para uma igreja que está falando isso, não é para o mundo. É pessoas que vivem dentro de uma igreja uma vida mais ou menos. Se conforma no jeitinho do mundo durante a semana que está no seu trabalho, escola ou faculdade. No domingo chega aqui e se conforma com a igreja, com os irmãos, se veste como crente, a linguagem como crente. Tu dá nojo ao Senhor. Quem vive assim dá nojo ao Senhor. É um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E o Senhor aconselha no verso 18: aconselha-te que de mim compre ouros provado no fogo, para que te enriqueças de verdade. Sabe, roupas brancas, para que te vistas e não apresente a vergonha da sua nudez. E unge os teus olhos com colírio para que vejas. Busca Deus. Somente nele somos ricos. Teve um jovem rico que chegou a Jesus e falou: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus diz: segue os mandamentos. E disse para ele: não matarás, não roubarás, honrará pai e mãe. Isso eu já faço. Já faço desde a minha criança, desde a mocidade. Era acostumado a fazer. Mas Jesus percebeu que no seu coração havia algo mais valioso para ele do que seguir a Deus. E Jesus falou: vai, venda todos os seus pertences e vem me segue. Tu terás um tesouro no céu e vem me segues, assim serás perfeito.
E aquele jovem se entristeceu muito, porque tinha muitos bens, confiava nos seus bens. O problema não é ter, mas como você confia. Como no verso 17 diz, quando a gente fala com nós mesmos, sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. Cuidado com isso. Reconheça que você é dependente de Deus. Reconheça. Então, nós temos que entender, ninguém é jovem para sempre. Ficamos adultos e logo envelhecemos. Então não vamos ficar nesse meio a meio na vida espiritual. Vamos buscar a conhecer a Deus, aparecer com Jesus. Jesus veio, se fez carne e viveu nessa terra como nós. Ele foi provado e tentado todo tipo de pecado, a nossa semelhança. A nossa semelhança, mas ele não pecou. Ele obedeceu ao Pai todo momento. Então obedeça ao Pai. Obedeça, alimenta-se, alegre-se de obedecer a Deus. Aí às vezes você fala, André, você está falando como se você fosse o perfeitinho, né? O santo. Não, não sou. Como eu disse, eu conheci e Cristo se revelou, me salvou dos 29 anos, hoje eu tenho... Quantos que eu tenho? 30, né? 35. Então, são 6 anos de caminhada com o Senhor. E a cada dia eu busco crescer e crescer mais. Sabedoria, tamanho, acho que não cresço mais não. Mas não sou nenhum santinho, não sou nenhum perfeito. Mas vou usar um texto de Paulo que está em Filipenses, no capítulo 3. Nesse texto, Paulo está expondo à igreja de Filipe todos os credenciais dele que qualquer um se orgulharia para servir a Deus desde o ponto de vista humano. Mas já estou pegando no finalzinho do que ele apresenta o seu currículo, a partir do verso 7. Ele diz no capítulo 3, verso 7 até o verso 12, ele diz: mas o que por mim era ganho, reputei perda por Cristo. Tudo que todos na sociedade viam como virtudes para servir a Deus, e Paulo também via isso como ganho, virtudes para servir a Deus, ele deu por perda por causa de Cristo. Tudo que ele tinha até aquele momento, nada valia para servir a Deus. No verso 8 ele disse: na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor. A excelência, algo excelente, conhecer o Senhor Jesus Cristo, servir o Senhor Jesus Cristo. Excelente, maravilhoso, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. A cada dia me parecer com Cristo, a cada dia ter mais revelação da sua pessoa, do seu amor por mim. E seja achado nele, o verso 9, tão imerso, tão buscando a Cristo, que quando me encontrarem, me encontrem nele. Porque já não encontrarão Paulo. E o meu desejo é que não me encontre a mim, André, mas encontre Cristo em mim. Cristo em mim é a esperança da glória. Que seja achado nele, verso 9, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo. Novamente Paulo usa esse verbo, conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, o poder do qual Jesus foi
ressuscitado, ele quer conhecer, experimentar, não conhecer de conhecimento teórico, mas experimentar. E a comunicação das aflições sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. O desejo dele não é que viva para sempre, mas que um dia ressuscite como o Senhor ressuscitou, para viver eternamente. E não que já tenha alcançado. Muitos diriam, muitos dizem que Paulo ressuscitou. Não tenho certeza se foi em Atenas que ele foi pregar. Não foi em Atenas. Ele teve uma cidade na caminhada dele que ele foi apedrejado e foi arrastado até fora da cidade, já tinha dado como morto. E depois os irmãos viu que ele não tinha sido morto, não tinha morrido, levaram para a cidade, levaram para uma casa, e no outro dia ele saiu dessa cidade. Muitos dizem que nesse momento Paulo realmente morreu e depois ressuscitou. Tem um momento, parece na segunda carta aos Coríntios, que ele fala: conheço um homem que subiu ao terceiro céu, na carne ou fora da carne, não sei. Dizem que quando ele se refere a esse homem, é ele mesmo. Mas ele nem sabe como isso aconteceu, que parece que foi tão real, que ele fala na carne ou fora da carne, não sei, Deus o sabe. Este homem ouviu palavras inefáveis, no qual ao homem não podem ser ditas. Mas ele diz aqui, não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo. A cada dia prossigo o conhecimento, prossigo a caminhar, prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Jesus Cristo. Então que a nossa vida com Cristo seja progressiva, a cada dia buscando conhecê-lo mais, a cada dia estudando e conhecendo as Escrituras Sagradas, a cada dia orando, amando o próximo, amando a Deus, amando o próximo, fazendo o bem, andando como Jesus andou. Uma das perguntas que a Lohama colocou aqui: antes de fazer alguma coisa, pergunte: Jesus faria isso? Jesus, como meu melhor amigo, ele me ofereceria isso? Estaria nesse lugar comigo? O que Jesus faria nessa circunstância, nesse momento? Tenha esses questionamentos consigo mesmo, e o Espírito Santo vai te dar a resposta. Porque se aquele momento, aquele lugar, aquela prática não agradar a Deus, você e eu, que somos filhos de Deus, não devem nos agradar. Porque o filho faz o que o pai quer, faz para agradar ao pai. E um pai melhor do que Deus não há. Então vamos viver a nossa vida progressiva, sempre buscando mais, buscando a perfeição em Cristo, buscando crescer, viver como Ele, ser maduros espirituais, que resplandeça Cristo em nós a cada dia. Sabe, a luz de Cristo, como a Lohama diz também, nós somos sal da terra, a luz do mundo. Ele esteve nessa terra e Ele iluminou. E por causa dele hoje nós estamos aqui. Os apóstolos, depois que Jesus subiu, eles entenderam isso. E a luz habitava neles, porque Deus é luz e nele não há treva alguma. A luz habitava neles e a luz habita em nós. Então, vivamos para glorificar a Deus, para buscar a vontade de Deus, negando as nossas próprias vontades e buscar agradar ao único que é digno. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastor Ivo.
encerramento. Amém. Que palavra abençoada. Quantos receberam essa palavra aí? Essa é a palavra da verdade que pregamos, a palavra da fé. Se coloca de pé. Esses jovens são uma bênção. Esses jovens são uma bênção. Nós somos uma bênção porque nós somos jovens. Não só por isso. Glória a Deus. Que tarde abençoada. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um desses jovens que hoje vieram aqui na frente, puderam louvar. Está aí surgindo um novo ministério de louvor abençoado com Emanuel, Amanda, toda a família do Luiz, né? Que pensa, é isso aí. Vão na fé, vão na força. Vocês são fortes. Vocês já venceram o mundo porque são fortes, porque a vossa fé está em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor venha abençoar o André, fortalecer ele para continuar na direção desse jovem aí, ensinando esse jovem a amar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade sobre a qual nós estamos sendo edificados. Não podemos mudar a receita. Se mudarmos a receita, nós teremos um produto diferente. Nós não podemos. A receita é a mesma. A palavra do Senhor é a nossa firmeza. Vamos agradecer ao Senhor pela vida desse jovem. Pai, nós te louvamos nessa tarde. Eu te louvo pela vida desse jovem, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, são jovens cheios da tua palavra, cheios da tua presença, cheios do teu Espírito. Meu Deus, que o Senhor venha continuá-los guardando, que o Senhor venha continuá-los usando, Senhor, meu Deus, como o Senhor assim tem usado. Que cada dia, Pai, mais e mais esses jovens venham ter uma vida espiritual, uma vida, Senhor, contigo, para que eles possam assim, Senhor, meu Deus, transmitir a tua luz através deles, ser o sal da terra por onde quer que eles passam, que eles venham fazer a diferença. Que os costumes, Senhor meu Deus, do mundo, que as palavras do mundo, que o palavreado mundano não introduza nos lábios dos teus servos, dos teus jovens, Senhor, mas que eles venham ter sempre a tua palavra, que eles venham ser o referencial onde quer que eles estejam, Senhor meu Deus, a ponto de aqueles que ouvirem, eles comunicarem, falarem, Senhor, transmitir a tua palavra, vierem a perguntar qual é o motivo deles falarem assim, e eles então começar, Senhor meu Deus, proclamando o evangelho da salvação, Senhor meu Deus, o evangelho que muda, o evangelho que transforma o caráter. Pai, no nome precioso de Jesus, guarda, fortalece a vida do André, fortalece a vida da Lohama, dê a eles cada dia, cada passo, cada degrau, que eles venham estar caminhando, Senhor meu Deus, novas revelações, que eles possam ser, meu Pai, um canal de bênção do Senhor para a vida desse jovem, no nome precioso de Jesus. Que esse culto dessa tarde seja suave e agradável diante de Ti. Nós oferecemos a Ti as nossas vidas, nós oferecemos a Ti as nossas vidas. Que Yahvé nos abençoe e nos guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que Yahvé sobre nós levando o seu rosto e nos dê shalom. Que a graça salvadora de Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e as consolações do seu Espírito esteja conosco, com a nossa família e com toda a igreja espalhada na face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém.